Confesse seus pecados. Não há nada a temer. O mal está no outro, não é mesmo? Tudo ficará bem, pois todas essas coisas nunca realmente foram sua culpa. Começamos essa história em uma igreja. É mais uma daquelas noites de John Constantine. Não há preces, apenas fumo jogados como migalhas aos pombos. Isso o acalma, e ele precisaria disso de qualquer forma logo logo. Ao ver aquele homem, o maldito rosto daquele homem, ele percebe que precisa, pois precisará encarar o seu passado. Um rosto do passado que ele pensou ter superado e que talvez ele tenha superado. Mas como ele poderia esquecer completamente? Pelo menos, agora é um pouco mais fácil. Agora, ele é um homem muito bem crescido, diferente daquela época, quando ele era apenas um jovem aventureiro de Liverpool, jogado na adrenalina das imprevisibilidades das estradas, aos prazeres dos braços alheios e à incógnita dos resultados de suas mentiras. Um passado de pecado. E o pecado lhe encontra. Como eu poderia falar sobre isso aqui nessa plataforma sem ter o meu canal punido? Bem, vamos tentar. E eu peço compreensão, pois John Constantine quase foi purificado de seus pecados por um homem que lhe deu carona na estrada. Um homem simpático, com um sorriso acolhedor, fala mansa, aquela típica fala mansa que lhe engana e lhe faz esquecer dos últimos minutos que te fizeram aceitar qualquer ajuda. É apenas um cara legal. O que pode acontecer de ruim vindo de uma carona? Quando você perceber a armadilha que se colocou, será tarde demais. John, pelo menos, sempre foi um cara esperto. Ele consegue inverter a situação, mesmo que, em decorrência disso, ele estaria sempre condenado a um trauma que lhe faria nunca mais confiar em nenhuma alma viva nesse mundo. Mas ele está acostumado. Ele consegue fugir da purificação, mas a marca continuaria, tanto nele quanto num homem de fé. Uma enorme e profunda marca. Mas ele se questiona, durante aqueles momentos enquanto caminhava com os policiais em direção ao carro, ele se questiona do motivo de tanto sangue, da razão disso acontecer com ele e do porquê esse inferno andar sempre ao seu lado. Não é mágico e abstrato, é uma força, é pura emoção, é uma tempestade de energias que nos move em direção a caminhos que não podemos entender e a fins que não conseguimos evitar. Esse inferno está em todo lugar e o diabo senta bem do nosso lado. John senta ao lado dele, não do diabo, nem perto disso, mas de alguém que reza pelos seus pecados e clama por perdão. Todavia, ninguém está ouvindo. Não é este homem e ele sabe disso. John, ao contrário de Deus, ouvirá tudo que ele tem a dizer. Nunca é o suficiente, não é? A curiosidade matou o gato e quase me matou algumas vezes, mas nunca consigo enfrentar esses malditos. Eu agarro-me dentro deles até os cotovelos em mentes que sujam com merda de cachorro louco. Eu quero saber. Eu quero ver por conta própria. E mesmo quando é muito profundo e talvez pareça um pouco como um espelho, nunca é o suficiente. Nunca é demais, não é? Essa busca no baú assombrado do nosso passado. Nunca é demais para John. Ele precisa encarar isso de uma vez por todas.
Constantine é o único que pode entender este homem. O único que pode ao menos saber a dimensão do que lhe assombra. Tully era um pastor, ou padre, como chamamos aqui no Brasil. Um padre indignado por pregar apenas para os homens e mulheres que nada o ouvia. Apenas iam e vinham, e continuavam suas vidas e nada mudava de verdade. Ele se questionava onde estavam as crianças, os jovens de coração e mente aberta, aqueles que realmente mudariam o futuro, que realmente levariam adiante a palavra e que fariam a diferença. O dia a dia se tornava uma provação constante. A esperança morria dentro de si e a fé era como um câncer corroendo seu coração. E então, ele viu no confessionário uma saída. O confessionário se tornou uma bigorna, onde ele poderia martelar com toda a sua raiva e indignação, julgando os pecados dos outros, seja lá quem eles fossem. Jovens garotos perdidos no mar da avareza, mulheres adúlteras, crianças confusas desviadas da igreja, não importava mais. Quando ele se deu conta, ele sorria com prazer. Ele estava purificando-os. Em sua mente, punir os pecadores era uma saída viável para sanar as suas insatisfações. Ele não se arrependeu em nenhuma das vezes. Quando suas denúncias resultaram em punições ainda maiores de parentes, quando quebrou narizes e mandíbulas ou provocou o fim dos outros, cada gota derramada era de culpados, revelados pelas confissões, não pela vontade de Deus, mas pela sua própria, até o dia em que ele recebeu uma visita. Um homem estranho veio até ele. Lhe falou sobre sua visão para o futuro, sobre o que estava por vir. Ele falou sobre os atos do padre Tully. Falou sobre as consequências sobre aqueles que ele tocava, a conversão das vontades alheias em simples ideias de certo e errado, amor e ódio. Ele falou sobre seu nascimento e sobre as ironias da fé. Tully sabia exatamente quem aquele homem era. Estava em seus olhos, em sua voz, na fala mansa, em suas palavras. E Tully ouviria a primeira confissão do diabo. O que veio depois disso foi a ira. O diabo, chamaremos ele assim, lhe mostrou a verdade. Lhe mostrou as mentiras e os verdadeiros pecados, os pecados de Deus. E o padre acreditou. Ele apontou o dedo, ele condenou, ele queimou, ele deixou tudo para trás. Ele renegou sua fé. A partir daí, começou um período de sua vida um pouco incerto para ele em suas recordações. Não havia mais dúvidas nem culpa em sua mente quando ele traía a confiança dos jovens. Ele era carinhoso, gentil e compassivo. Acima de tudo, ele os compreendia. Ele era um padre melhor ao seu ver. Ele trouxe paz para mais almas do que em toda a sua vida anteriormente. Ele batizou uma mãe de gêmeos nunca nascidos e viu as estrelas em seus olhos. Ele se viu na água e sorriu com paz no olhar, até encontrar o jovem John Constantine. Até esse dia no presente, Constantine de certa maneira se esqueceu de Tully, ou pelo menos pensou ter esquecido, deixado tudo para trás. Tully, pelo contrário, nunca se esqueceu. Preso em uma instituição para tratamento de doenças mentais, ele teve bastante tempo para pensar e se perguntar se havia algum sentido para ele nesse mundo após tudo que ele passou. E estava tudo bem, até ele retornar. Tully nunca esteve realmente sozinho naquele lugar e o diabo sempre esteve bem ao seu lado, o lembrando do que ele disse em sua confissão. Por volta de 20 anos, ele manteve Tully longe o suficiente de sua sanidade. Até que, em um certo dia, mais ou menos um ano antes deste encontro, ele o libertou. Ele o curou, pelo menos para os médicos. Mas no fundo, Tully sabe que nada realmente mudou. Apenas um ponto de vista.
Ele ainda lembra de tudo que fez, ainda lembra de tudo que sentiu e do que aquela confissão o fez fazer. Ao menos é o que pensa. Foi por isso que ele veio até essa igreja, para perguntar. Mas Constantine é quem faz a pergunta. Qual era a confissão dele? Esse vídeo não é para aqueles que buscam um resumo mastigado e cuspido. Não é para aqueles que buscam explicações nem palmas para a escrita de Garth Ennis. Sua escrita nem sempre é boa. Vindo de mim, um cara aleatório de um canal no YouTube, não quer dizer nada. Mas é absolutamente normal termos a noção de que autores possuem lados bons e ruins em suas obras. Esse especial de Hellblazer na run de Ennis e Steve Dillon mostra basicamente Constantine encarando seus traumas do passado e se vingando, mesmo que não por suas próprias mãos, do homem que tentou lhe purificar. Garth Ennis adora trabalhar o tema de punição e pecado. Nem sempre ele acerta. Às vezes sua escrita é apelativa, gratuita na violência, quase como uma propaganda de fast food em cartoon, pincelada por sangue e vísceras como, por exemplo, The Boys. Às vezes suas tramas com teor crítico ao religioso, como em Preacher, se perde no meio dos simbolismos jogados ao vento. Mas há riqueza em seus personagens, pois eles são tão absurdos quanto seus desejos e ações. Há uma certa lucidez nessa loucura pela busca de um Deus mais distante do que nunca e na punição daqueles que julgamos errados, pois há prazer em se sentir no poder de tomar e não de dar. Há prazer nesse sentimento de poder, de cruzar a linha, de ir contra o que nos é dito para não fazermos. Isso nos acompanha desde a nossa infância e é humano sentir isso. Garth Ennis trabalha o pecado que está nas ações humanas, que no fim são apenas naturais e nada tem de sobrenatural. Ele trabalha a punição como a manifestação dessa vontade humana de ferir o outro para compensar suas próprias dores e traumas. O erro, a dor, o motivo, a causa, tudo é culpa do outro, do mal, daquilo que acreditamos ser errado, pois foi dito desde sempre. O inimigo nunca é nós mesmos, é sempre a fé de que estamos lutando contra o pecado. Todos somos pecadores, é como dizem, mas ainda punimos o outro, ainda é sempre o outro. Mas isso é óbvio, tá escancarado, né não? No fim, é interessante como é em uma história dentro de um quadrinho do Constantine, sempre enfrentando demônios e criaturas poderosas, que vemos algo intimamente humano. O diabo não forçou Tully a fazer nada, apenas o empurrou para um caminho que o próprio já estava trilhando. Ele apenas alimentou aquilo que já estava crescendo dentro dele. Ele acreditou no que queria acreditar e é também por isso que ele ainda se lembra da maldita confissão. O que não é óbvio para muita gente é que pecado é apenas uma desculpa esfarrapada. E então ele coloca um lápis em cada olho e dá uma cabeçada no banco da frente. Ele deixou você ir porque sabia que você iria me encontrar. Ele sabia que tudo que ele disse a você era horrível. Você nunca poderia repetir. Mas você não precisaria. Você era uma mensagem, Tully. Um dia, em breve, ele me alcançará e vai pagar o que me deve. E então, pouco antes de morrer, eu também ouvirei a confissão do diabo. Então essa foi a leitura de hoje. Polêmica, polêmica. Mas é apenas uma leitura, tá? Uma interpretação. Não tô aqui pra ditar religião, nem noção de certo e errado pra ninguém. Tendo dito isso, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não há muita coisa pra se tirar das histórias do Garth Ennis hoje em dia, pois, apesar da maioria serem clássicos dos quadrinhos, são temas já muito batidos, discutidos por tudo quanto é canto e há muito tempo. Mas ainda assim, eu gosto muito do Constantine e eu queria, pelo menos esse ano, trazer alguma coisa dele no canal. Deixa aí nos comentários se você também curte o personagem, qual a sua opinião sobre os temas que o Ennis trabalha em suas histórias e quais outras você quer ver aqui no canal.
Tem um monte. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as nossas leituras. Compartilhe aí para mais pessoas, beleza? Isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. A gente está quase batendo a meta do Seja Membro, então isso vai ajudar pra caramba. Sério, compartilhe aí pro teu amigo, teu vizinho, parente, enfim. Todo mundo. Confira todos os nossos links aqui no comentário fixado e veja como você pode apoiar o canal por enquanto, né? Muito obrigado, até o próximo vídeo e continuem com suas leituras.